Todo mundo sabe, de um modo geral, que o lugar mais belo do mundo é, ou antes era, o burgo holandês de Woldervoltmeet. Entretanto, por ficar bastante afastado das grandes estradas e em uma situação de algum modo excêntrica, é de se acreditar que nenhum dos meus leitores jamais o tenha visitado. Para esclarecimento dos que nunca ouviram, parece-me oportuno entrar em alguns detalhes a seu respeito. E tanto mais é necessária a explicação, na verdade, quanto é feita com o intuito de conciliar os seus habitantes com a simpatia pública. E é por isso que vou narrar os calamitosos acontecimentos de que foi relatado. Conto um Conto apresenta, de Edgar Allan Poe, O Diabo do Campanário. Narração, Marcelo Fávaro. Nenhuma pessoa que me conhece vai pôr dúvida que, para executar essa missão que me impus, eu não desenvolva todo o talento de que disponho com a rígida imparcialidade, o escrupuloso testemunho que habitualmente se exigem daquele que deseja ganhar os soros de historiador. Pelo exame comparativo das medalhas, dos manuscritos e das inscrições, eu posso afirmar que o burgo de Woldervoltmeet, desde a sua origem, teve o mesmo aspecto que atualmente conserva. Quanto à data dessa origem, sinto só dela poder falar como desses determinativos indefinidos de que usam os matemáticos em certas fórmulas algébricas. Essa data, se assim posso exprimir-me, em face da sua antiguidade respeitável, não poderá ser menor que o número qualquer que seja que se quiser dar para ela. Pelo que respeita à derivação dessa palavra Woldervoltmeet, dada ao burgo, é com pesar enorme que confesso não poder aclará-la. Na multiplicidade de opiniões que sobre esse delicado ponto se alvitraram, algumas especiosas, eruditas outras ainda revestidas das qualidades contrárias, em nenhuma encontro o que me pareça ser considerada como satisfatória. Talvez a hipótese de Groggsving, que quase é a mesma de Croutaplanten, seja preferível. Eila, Woldervoltmeet. Wonder, Lige, Donder, Voltmeet. Na verdade, essa derivação é implicitamente corroborada por certos traços de fluido elétrico que observam no cume da torre da Câmara Municipal. Eu não desejo comprometer-me, entretanto, em uma discussão de tamanha importância. E ao leitor desejoso de saber mais informações, indicarei os oráculos de Dunderguts. Procurem também Blunderbuzzard, uma edição gótica, na página 27 a 5010, em caracteres vermelhos e pretos, com anúncio e não assinado, no qual encontrarão notas marginais autografadas por Stephen Puth e outros comentários de Gretchen Guzel. Apesar das trevas que envolvem a data da fundação de Woldervoltmeet e a etimologia do seu nome, não é duvidoso, como já disse mais acima, que esse burgo tenha sempre existido tal como é nos nossos tempos. O mais velho habitante do burgo não pode se recordar da mais insignificante modificação sofrida pelo aspecto da sua terra natal. E, de fato, só a suposição de tal possibilidade é geralmente considerada como um insulto. A aldeia é situada em um vale exatamente circular, de cerca de 1/4 de milha de circunferência. É rodeada de belas colunas, além das quais seus habitantes jamais se aventuraram, e disso dão a razão por todos os motivos excelentes de não acreditarem que exista qualquer coisa para além delas. Em torno do vale, numa rua perfeitamente plana e calçada a ladrilhos em toda a sua extensão,
eleva-se uma fila ininterrupta de 60 casinhas. Encostadas às colinas, dão a fachada para o centro da planície, que está juntamente a 60 jadas da ponta de cada moradia. Cada casa tem em frente um jardinzinho, com uma fileira de arbustos em formato circular, um quadrante solar e 24 repolhos. O plano dessas habitações é perfeitamente igual, tão perfeitamente que ninguém pode distinguir uma das outras. Em razão de uma grande antiguidade, a sua arquitetura é algo estranho, mas por isso mesmo tendo muito de pitoresco. São construídas de tijolinhos vermelhos, fortemente calcinados, com os cantos enegrecidos, de maneira a dar às fachadas o aspecto de grandes tabuleiros de xadrez. Cornijas correm à beira dos telhados e sobre as portas da entrada. As janelas são estreitas e vazadas, com vidros pequeníssimos metidos numa imensidade de caixilhos. Nos telhados, as telhas terminadas sempre em ponta, audaciosamente arrebitadas. O madeiramento de abundantes esculturas de modelos pouco variados, pois que, desde tempos imemoriais, os escultores de Wonderwoltmid só se mostraram aptos a reproduzir 2 de seus trabalhos de pura arte, um relógio e um pé de repolho. Fazem-no, porém, com extrema perfeição, e em qualquer lugar disponível seu cinzel os entalha. No interior como no exterior, as casas se parecem também, e todo o mobiliário oferece o mesmo modelo. A pavimentação é feita com pequenos blocos quadrados. As mesas e cadeiras são de madeira negra, com os pés torneados e finos. As chaminés são largas e altas, ornadas não só de relógios e pés de repolho no exterior, mas ainda de um autêntico relógio que soa, um maravilhoso tic-tac, na prateleira mais alta, tendo de cada lado um vaso com um pé de repolho legítimo. Entre cada vaso e o relógio encontra-se ainda um boneco chinês, cuja vasta pança deixa ao centro ver um buraco do qual surge o quadrante de um relógio. As lareiras são espaçosas e fundas, com grades de aspectos rebarbativos e caprichosos. Há sempre nelas um grande fogo, e em cima sempre um grande caldeirão contendo chucrute e carne de porco, que a dona da casa vigia o dia todo. É uma velha pequena e bem nutrida, de olhos azuis e faces rubicundas, a cabeça ornada com uma touca de feitio piramidal, adornada de fitas encarnadas e amarelas. O vestido é de pano alaranjado, de ampla roda e cintura curta, como curta em tudo, pois não chega a um palmo acima do chão. As pernas são grossas e os tornozelos também, calçados sempre de belas meias de cor verde. Os sapatos, de couro cor-de-rosa, são atacados por cordões de cor de laranja, amarrados em laços de formato de repolho. Em uma das mãos conserva ela um pequeno relógio holandês muito pesado, e na outra segura uma colher com a qual mexe de vez em quando a panela, onde cozinham o chucrute e a carne do porco. Ao seu lado anda sempre um gato grande e rajado como um tigre, tendo amarrado à ponta da cauda um pequeno despertador de cobre dourado, que os garotos aí puseram por maldade. Quanto a esses garotos, eles são 3, e conservam-se no jardim de guarda ao porco. Cada um deles tem 2 pés de altura, cobrem-se com chapéus e 3 bicos, vestem coletes vermelhos que lhes descem até o meio das coxas, calções de pele de gamo, meias encarnadas e grandes sobrecasacas com formidáveis botões de nácar. Cada um deles tem um cachimbo à boca e um reloginho na mão. Tiram uma fumaça e olham para o relógio, ou olham para o relógio e tiram uma fumaça. O porco, que é gordo e preguiçoso, ocupa-se ora em catar as folhas caídas dos pés de repolho, ora a sacudir o rabinho na ponta do qual os mesmos garotos penduraram um despertadorzinho de cobre dourado.
exatamente diante da porta da rua, em uma grande cadeira de braços de alto espaldar, forrada de couro, de pés torneados como as das mesas, está sentado o velho dono da casa. É um velhote excessivamente obeso, de grandes olhos redondos e uma papada dupla. Seu vestuário assemelha-se ao dos rapazes, e nada mais preciso acrescentar. A diferença reside no cachimbo, que é bem mais avantajado que o dos filhos, o que lhe permite tirar fumaças mais longas e abundantes. E como eles, também tem um relógio. Mas esse relógio está dentro da algibeira. Para falar a verdade, há sempre alguma coisa de melhor a fazer do que olhar para um relógio. E essa coisa melhor é o seguinte. Eu vou já explicar. Ele está sentado, a perna direita cruzada sobre o joelho esquerdo, tem um ar de seriedade e os olhos, um pelo menos, deliberadamente pregados sobre um certo objeto notável, existente no centro da planície. Esse objeto está no campanário da Câmara Municipal. Os membros da Câmara são todos pequenininhos, redondinhos, de falas e gestos untosos, de olhos grandes como pires e enormes papadas duplas. Seus trajes são mais compridos e as fivelas dos sapatos mais luxuosas do que as dos simples cidadãos de Wolderwoltmit. Desde a minha chegada ao burgo, eles haviam realizado várias sessões extraordinárias da Câmara e adotado estas 3 resoluções igualmente notáveis. É um fato delituoso modificar a ordem das coisas. Nada há tolerável fora de Wolderwoltmit. Devemos ser fiéis aos nossos relógios e aos nossos repolhos. Acima da sala das sessões da Câmara fica o campanário. Desde tempos imemoriais, a glória e a maravilha da aldeia. O grande relógio de Wolderwoltmit. É esse o objeto para o qual estão orientados os olhares dos velhos senhores sentados sobre o couro lavrado de suas poltronas. O grande relógio tem 7 quadrantes, um em cada uma das faces do campanário, de sorte a poder ser visto comodamente de qualquer lugar em que se esteja. Os quadrantes são grandes e brancos, os ponteiros pesados e negros. Um homem é o encarregado do campanário e a sua única tarefa é velar por aquele relógio. Mas a sua função é a mais completa sinecura, porque não havia a memória de ter o relógio de Wolderwoltmit precisado de auxílio. Até os últimos tempos, só o fato de imaginar semelhante possibilidade constituía uma verdadeira heresia. Desde os mais arredados tempos, a antiguidade mais remota de que fazem menção os documentos dos arquivos, as horas haviam sempre soado, com pontualidade, no grande sino. E da mesma forma para todos os outros relógios, quer de parede, quer de algibeira, existentes em todo o burgo. Em lugar algum do universo as horas andavam tão certas. Quando o grande martelo julgava oportuno bater o sino afirmando meio-dia, todos os seus dóceis subordinados respondiam-lhe em um só eco. E por esse motivo os bons burgueses se ressentiam certa ternura por seu chucrute, mas tinham pelos seus relógios um orgulho desmarcado. Todas as pessoas que se beneficiam de qualquer sinecura são objeto de uma veneração mais ou menos acentuada. E como o guarda do campanário de Wolderwoltmit ocupa a maior de todas elas, ele é o homem mais respeitado da terra. É o grande dignatário da aldeia, e até os porcos para ele olham com um sentimento de veneração estampado nos focinhos. Sua rabona é muito maior, seu cachimbo, as fivelas dos sapatos, seus olhos, sua barriga são muito mais consideráveis que os dos outros habitantes da aldeia, e quanto ao seu queixo, guarnece uma papada não dupla, mas tripla. Descrevi Wolderwoltmit em todo o brilho de sua prosperidade.
Que desgraça! Que um tão risonho quadro deva ter tal reverso. Um aforismo, desde os tempos imemoriais admitido pela sabedoria do burgo, afirma que nada de bom existe para além das colinas. E parecia realmente que aquelas palavras representavam uma espécie de inspiração profética. Digo profética porque era 12:05, anteontem, quando do alto da colina, do lado leste, apareceu um objeto de aspecto bizarro. Tal acontecimento não podia deixar de atrair a atenção geral, e cada um dos velhos sentados nas suas poltronas não pôde deixar de dirigir uma de suas vistas, espantada, para o fenômeno, enquanto a outra ficava pregada sobre o relógio do campanário. Quando foi 12:03, o singular objeto em questão foi reconhecido como sendo um moço de aspecto estrangeiro. Descia a colina a grandes passadas, de modo que todos puderam examiná-lo à vontade. Era certamente o personagem mais extraordinário que se tinha visto até então em Vondervottmitz. O rosto era cor de tabaco e tinha um nariz adunco, os olhos como 2 ervilhas, uma boca enorme e 2 soberbas fileiras de dentes que ele gostava de mostrar. Ria de uma ponta a outra da orelha. Com os bigodes e as suíças, era quanto podia se perceber-lhe o rosto. Tinha a cabeça descoberta e os cabelos enrolados por meio de papelotes. Seu traje compunha-se de uma casaca preta ajustada ao busto, com cauda de andorinha. De um dos bolsos saíra a ponta de um lenço, calções de nanquim preto, meias também pretas e sapatos de entrada baixa com grandes laços de fita de cetim, preta. Debaixo de um braço um vasto chapéu, claque e um violoncelo quase 5 vezes maior do que ele. Na mão esquerda uma caixa de rapé, de ouro, e descendo a colina em passadas largas mas saltitantes. Mergulhava nelas os dedos de vez em quando e tomava uma pitada com o ar mais satisfeito deste mundo. Deus me abençoe. Era, na verdade, coisa bem curiosa para os pacíficos habitantes de Vondervottmitz. A falar a verdade, o indivíduozinho, apesar do aspecto sempre risonho, tinha qualquer coisa na fisionomia que nada de bom pressagiava. Ao tempo em que ele atravessava a aldeia, o aspecto vetusto de seus sapatos não deixou de despertar algumas suspeitas, e mais de um burguês teve desejos de espiar debaixo do lenço de Baptiste, que tão fora de propósito pendia do bolso da casaca rabo de andorinha. Mas o que provocou particularmente a mais legítima indignação foi o terem constatado o fato daquele tratante de Peralvilho, ensaiando um passo de fandango aqui ou acolá uma pirueta. Parece que não fazia a mais vaga ideia da importância que tinha o trabalho de marcar o tempo em suas passadas. A boa gente do burgo tivera o tempo apenas de abrir os olhos pasmos quando, justamente meio minuto antes do meio-dia, o bandido saltou no meio deles. Fez um passo aqui, um passo acolá, depois uma pirueta e um passo de zéfiro, e atirou-se para o campanário onde o guarda do relógio, estatelado de estupor, estava sentado a fumar em uma atitude cheia de dignidade e consternação. O tal indivíduo, o homenzinho, o viajante, agarrou-o pelo nariz, sacudiu-o e abriu o seu guarda-chapéu claque e enfiou-lhe pela cabeça abaixo. Depois, agarrando no grande violoncelo, começou a dar-lhe com ele tamanhas pancadas que, dada a sonoridade do instrumento e a corpulência do guarda, poder-se-ia jurar que um regimento de tambores tocava a marcha batida no campanário de Vondervottmitz.
Ignora-se a que atos de represálias poderia levar àquela violência, contrária a todos os princípios de direito, se os habitantes da aldeia não vissem que era justamente meio-dia, menos meio segundo. O sino ia soar, e era de primordial necessidade que todos olhassem para os seus relógios. E não obstante, é evidente que naquele momento preciso o velhaco estava no campanário com más intenções a respeito do relógio que nada, entretanto, lhe havia feito. Mas como lhe começasse a bater, ninguém tinha tempo para se preocupar com os seus desatinos, aplicando todos a atenção à contagem das badaladas do sino. Uma, disse o relógio. Eine, proferiram em uníssono todos os velhos moradores de Vondervoldmit, nas suas poltronas de couro. Eine, repetiram igualmente seus relógios de parede. Eine, fizeram os relógios das mulheres, e Reine os relógios das crianças, e os pequenos despertadores de cobre dourado pendurados à cauda do gato e do porco. 2. Bateu o grande relógio. 2. Repetiram os ecos de todos os relógios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disse o grande relógio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Responderam os outros. 11. Disse o grande relógio. 11. Confirmaram os relógios subalternos. 12, disse o campanário. 12, responderam de todos os lados. É meio-dia, concluíram todos os velhos, colocando de novo os relógios nas algibeiras. Mas o grande relógio não tinha ainda acabado. 13, disse. O diabo! O diabo! Murmuraram os velhos abrindo as bocas, deixando cair os cachimbos e tirando a perna direita de cima do joelho esquerdo. O diabo! O diabo! Murmuraram de novo, consternado. 13. 13. O relógio agapa de bater 13 horas. Como tentar descrever a terrível cena que se seguiu? Todo Vondervoldmit achou de repente no seio do maior tumulto. O que foi que aconteceu à minha barriga? Gritavam as crianças. Já tem 1 hora que tenho fome. Que aconteceu à minha jogronte? Gritavam as mulheres. Ele deve estar bronda há 1 hora. Que foi que aconteceu a meu cachimbo? Praguejavam todos os velhos. Raios e drofões. Ele deve estar face a 1 hora. E carregaram-nas tão depressa e com tanta fúria que todo o vale em poucos momentos ficou coberto de uma fumaça impenetrável. Enquanto isso, os repolhos avermelhavam nas lareiras e parecia que o Old Nick em pessoa tomara conta de tudo quanto tinha forma de relógio. Os esculpidos sobre os móveis começaram a dançar como que enfeitiçados, ao passo que os das chaminés mal podiam conter sua fúria e carrinolhavam a 13ª hora com estrépito e tremores tais que provocavam terror a quem os via. 13 horas. 13 horas e não 12, mas o pior é que nem os gatos, nem os porcos podiam conter o descaramento dos pequenos despertadores atados às suas caudas e mostravam o seu ressentimento correndo todos pela praça, arranhando e fossando, miando e roncando, atirando-se à cara dos homens, metendo-se por baixo das saias das mulheres, causando a mais espantosa desordem que é possível imaginar. E o mais espantoso é que o bandido, o sacripanta, que entrara no campanário, esforçava-se o mais que podia para agravar aquele estado de coisas. Sentara-se ao alto do campanário, sobre o corpo do guarda que estava estendido de costas. O celerado agarrava com os dentes a corda do sino e agitava-o, sacudindo a cabeça.
fazendo um barulho tal que só de pensar nele os meus ouvidos começam a doer. Ao mesmo tempo, segurava o violoncelo e a grandes arcadas, arrancando-lhe sons impossíveis. Tomava um ar de quem estivesse a tocar mais doces e agradáveis melodias, como Judy Flanagan ou Fede O'Reffeld, achando-se as coisas naquela deplorável situação. Deixei a praça desgostoso e vim apelar para o concurso de todos aqueles que gostam do bom chucrute e da hora exata. Marchemos em massa contra o burgo e restauremos a antiga ordem das coisas em Vondervoldmitch, retirando o raio do diabo do alto do campanário. Fim do conto. Olá, meus amigos. Meu nome é Marcelo Fávaro. Sou o narrador do canal Conta um Conto. Você ouviu aqui O Diabo do Campanário. Também em algumas traduções, O Demônio do Campanário. Então são várias traduções. Provavelmente você não encontre essa. Essa é uma tradução anônima de 1915 com adaptação do Iba Mendes em 2016. Mas a primeira versão que você ouviu aqui no canal tinha a tradução de Clarice Lispector, mas esta da Clarice é mais considerada uma adaptação do que uma tradução, visto que ela é bem mais curta, ela é bem resumida, né, a ponto de não ser considerada uma tradução, e sim apenas adaptando para os dias atuais, para os jovens, né, uma leitura de ensino médio, até de ensino fundamental, né? Bom, aí vocês entenderam, tem aí um burgo, né, um lugar ali que fica numa planície na Holanda chamado Vondervoldmitch. A princípio ele fala, eu não vou perder muito tempo aqui, é um lugar antigo, eu não posso entrar em mais detalhes, porém é bem antigo, ok? E desde o começo esse vilarejo mantém as mesmas regras, os mesmos costumes, a ponto de eles terem chegado a 3 grandes afirmações, que é um fato delituoso, é um crime modificar a ordem das coisas, não tem nada de tolerável fora de Vondervoldmitch, né? E devemos ser fiéis aos nossos relógios e às nossas couves, né? Aos nossos repolhos. Em algumas traduções você vai encontrar couve também, né? Então aí é uma crítica, talvez uma crítica de Edgar Allan Poe, umas coisas que não se modificam e que de repente algo pode chegar, pode ser manifestado aí na alegoria de um diabo que vem descendo a montanha, mas pode ser uma doença, uma pandemia, pode ser um outro mal e que tira a ordem completamente das coisas, justamente daqueles que estão acostumados a fazer sempre a mesma coisa, o mesmo, né? Você viu que os moradores tinham o mesmo tipo de casa, mesmo tipo de cadeira, então cada vez que você entrar mais nesse costume, né? Nessa forma enraizada de viver, qualquer modificação, como ocorreu aqui de fato, né? Ele simplesmente adiantou 1 hora no relógio, o diabo aí, né, chamado de diabo no campanário. Ele chegou, ia dar meio-dia, ele foi e adiantou para as 13 horas, e isso causou uma comoção, um terror realmente em Vondervoldmitch, porque eles ali tinham uma profunda admiração pelos seus relógios, eles eram realmente loucos pelo relógio e pelos repolhos. Então, quando viram que era 1 hora da tarde, as crianças já saíram gritando que estavam com fome, as mulheres com medo ali do almoço não estar pronto, já era 1 hora, o almoço ainda não estava pronto, os homens também, né? O meu cachimbo. Então, está aí o Diabo do Campanário. Para quem não entendeu, pode comentar aí embaixo, sua professora pediu para você ouvir. Comente aí qual é o motivo aí da aula, qual é o mote, né, o assunto relacionado a esse conto, que a gente vai também discutindo contigo, aí vamos conversando e vamos ajudando de alguma forma. Não deixe de se inscrever, isso é um trabalho que a gente faz, que conta com a sua inscrição e o seu like. Então, tenha uma ótima semana e até a próxima.